Queridos, se eu tivesse que dar um tema nessa noite, eu gostaria de lhes falar de honra. Mas falar de honra é muito pouco. Se eu tivesse que lhe dar um tema, eu lhe diria, vamos falar de obediência. Também ficaria apropriado. Mas eu acho que obediência também é muito pouco. Se tivesse que lhe dar um tema, eu diria, vamos falar de alguém que tem um chamado, que tem uma missão. Porque tudo que está aqui nesse texto é muito mais do que obediência, é muito mais do que chamado, é muito mais do que honra. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto muito desafiador. Porém que, se você abrir o seu entendimento nessa noite e deixar Deus falar com você, eu lhe garanto que a sua vida nunca mais será a mesma. Esse texto que nós acabamos de ler de 1 Reis, capítulo 13, vai nos apresentar aqui no mínimo 5 personagens. O primeiro é o próprio Deus. Ele está aqui nas entrelinhas desse texto. O segundo personagem que nós vamos ver aqui é um homem de Deus, ou um profeta novo. O terceiro personagem que aparece no texto é um rei chamado Jeroboão. Um quarto personagem que vai aparecer nas entrelinhas desse texto é chamado de um profeta velho, profeta antigo. E o quinto personagem que aparece aqui por detrás das cortinas é o inimigo que sempre está escondido à espreita, procurando uma oportunidade para destruir aqueles que têm uma missão. Para que você entenda a profundidade desse texto, deixa eu lhe abrir aqui o contexto geográfico, espiritual, de quando aconteceu esse texto. Em que momento Israel estava vivendo, que esse texto que nós acabamos de ler, que essa história aconteceu, em que contexto, em que tempo, como estava Israel nos dias que aconteceu este fato aqui. Preste atenção, você sabe que Deus escolheu um povo, o povo hebreu, o povo de Israel. Quando Deus escolhe esse povo, a intenção do coração de Deus era que Deus mesmo fosse o rei, o governante desse povo. Deus queria governar o povo. E aí Deus escolhe esse povo e se propõe, olha, eu serei o rei de vocês. O povo, então, começou a perceber que os seus vizinhos, as nações vizinhas, todas tinham um rei, que não era Deus, era um homem. Então o povo começou a clamar, nós também queremos um rei sobre nós. E começaram a importunar a Deus, porque eles queriam que um rei, homem, governasse como eles, como governava as nações vizinhas. Deus então, a Bíblia diz que ouve a oração, a petição do povo. Deus vai então, escolhe o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Saul foi um rei escolhido por Deus, porém, por causa do povo. Então Deus deu Saul ao povo, não porque Deus quis que Saul governasse o seu povo, mas porque o povo queria um rei. Você sabe que a história diz que Saul começou bem, mas lá pelo meio do caminho Saul se desvia do Senhor e começa a buscar outros deuses. Deus então fica chateado com isso, e ele escolhe então um menino chamado Davi, o pastor Davi, que Deus diz que é um menino, um pastor segundo o coração de Deus. Davi vem e é ungido rei, e ele reina sobre Israel, sobre o povo de Deus. Deus ficou feliz, porque Davi fez um bom reinado, uma boa liderança. A história diz que Israel, quando estava sendo governado por Davi, houve paz em Israel, paz nas fronteiras, em todos os continentes havia paz. Porque Davi era um rei que temia Deus
que adorava o Senhor e governava conforme a vontade de Deus. Quando Deus viu a liderança, o governo de Davi, governo perfeito, que agradava a Deus, Deus fez uma aliança então com Davi, dizendo: olha, Davi, não vai faltar sucessor no trono de Israel. Por causa da tua liderança, não faltará mais rei sobre Israel. Quando Davi então morre, aí então vem o sucessor de Davi, que foi Salomão, o filho de Davi, um homem inteligentíssimo, fez um reinado inicial excelente, prosperou, mas no meio do caminho, o coração de Salomão se dividiu. E por causa da divisão do coração de Salomão, a nação de Israel se dividiu em duas partes, igualmente o coração do rei. E a Israel, a nação única, se divide em duas, que a história diz que foi chamado Reino do Sul, ou Reino de Judá, o Reino do Norte, ou o Reino de Israel. Durante toda a história do povo judeu, só para você ter uma noção, governaram sobre Israel aproximadamente 40 reis. 40 reis, desde Saul até o último, somando vai dar 40 reis. Então Israel agora está dividido: Reino do Sul ou Reino de Judá, Reino do Norte ou Reino de Israel. Esse texto que nós acabamos de ler, ele está exatamente nesse tempo em que o primeiro rei, depois da divisão, o primeiro rei que está governando Israel é chamado Jeroboão. Então olha aqui para mim, presta atenção. Jeroboão está governando em Jerusalém, no Reino do Norte. E Jeroboão vai fazer exatamente, irmãos, tudo que Deus não se agradava. Deus tinha dito: eu escolhi Jerusalém para ser a capital da adoração. Jeroboão vai e usa Betel. E ele instrui o povo que o lugar da adoração não é em Jerusalém, que o lugar da adoração agora é em Betel. E lá em Betel ele constrói altares. E ele começa a sacrificar nesses altares a outros deuses, desviando o povo. Jeroboão foi um dos reis mais perversos. De todos esses 40 reis, Jeroboão fez coisas que nenhum deles fizeram. Imagina um sujeito que conhecia Deus, que sabia os mandamentos, os preceitos, tudo, e a primeira coisa que ele faz é tirar o povo do lugar da adoração e levar para um outro lugar que ele achava que seria o certo. Para você ter uma ideia da profundidade disso, é como se alguém chegasse aqui e dissesse: olha, aqui não é mais lugar de adorar a Deus. O lugar de adorar a Deus agora é lá na Macumba, no terreiro de Macumba. E todos vocês fossem para lá. É mais ou menos isso que Jeroboão fez. Para você ver a profundidade disso. Isso dentro de Jerusalém, irmãos. Aí o que Deus faz? Aí entra o texto. Deus vai usar um homem de Deus, um jovem, que está no outro reino, no outro reinado, para vir ao reino do norte. Ele vem de Judá. Deus lá em Judá, no reino do sul, chama este jovem homem de Deus e manda ele uma missão aqui em Jerusalém, para acabar com a palhaçada daquele rei. Agora eu vou começar a pregar, já que você entrou na história. Imagina você, um líder ousado, disponível, desprovido, disposto a servir o Senhor. A Bíblia diz, no versículo 1, eis que por ordem do Senhor, foi Deus que mandou, foi Deus que ordenou, veio de Judá a Betel, um homem de Deus. Digo um homem de Deus. Eu gosto dessa expressão. Um homem de Deus. Uma mulher de Deus.
Quando a Bíblia diz, pastor Daniel, um homem de Deus, é porque é um homem de Deus. Quando a Bíblia fala uma mulher de Deus, é porque é uma mulher de Deus. Quando a Bíblia diz um homem de Deus, é porque esse homem de Deus está disponível a Deus. Ele está disposto a fazer qualquer coisa que Deus manda. Veio a palavra do Senhor ao homem de Deus, ou seja, Deus mesmo se apresentou a ele. Imagina Deus aparecendo a esse jovem homem de Deus, dizendo: ei filho, tem uma missão para você. Eis-me aqui, meu Senhor, pode mandar. Você vai a Betel e você vai confrontar o rei. Você vai destruir o que aquele rei está fazendo lá em Betel. A Bíblia diz que esse jovem, irmãos, pega o seu jumento, monta no seu jumento. O jumento naquela época era um carro do ano. Quem tinha um jumento tinha um carro zero. Ele prepara o seu veículo, cheio da unção, com a palavra, e ele vai em uma missão. E Deus tinha dito a ele assim: ó, você vai na tua missão, você vai confrontar o rei Jeroboão, e você vai destruir aquele altar no meu nome. Agora, lá em Betel, não coma pão, não beba água, e quando você voltar para ajudar, não volte pelo mesmo caminho. Você entendeu? Claro. Está pronto, preparado? Então vá. A Bíblia diz que aquele jovem chega naquela cidade. Eu posso imaginar, aqui nas conjecturas dos meus pensamentos, que toda Betel estava reunida em praça pública. Uma festa, uma grande celebração. Ali estava o rei, o seu exército, os seus soldados, os seus súditos, todos em praça pública, louvor, celebração. E o rei Jeroboão estava sobre o altar, numa celebração profunda. De repente, aquele homem de Deus entra naquela cidade. E quando ele vê aquele alvoroço, aquela situação, muitas músicas, danças, celebração e incensos a outros deuses, ele vai se aproximando e fica diante do altar e aponta o dedo. Altar! Altar! Assim diz o Senhor: tu serás destruído hoje, e tu verás um sinal da parte de Deus, que é Ele que está falando. Esse altar vai se rachar no meio, e a cinza desse altar vai se derramar. Quando esse jovem, homem de Deus, está falando essas coisas, todo mundo para. Houve um silêncio naquele momento. O rei então se levanta e olha, identifica aquele homem de Deus, e ele olha para o lado, vê os seus soldados, que estavam esperando uma ordem do rei para agir, porque aquele homem de Deus estava confrontando a autoridade máxima daquela cidade. O rei então estende a sua mão e diz assim: pegai-o, prendam ele. Quando ele faz isso, pegai-o, a Bíblia diz que a mão dele se secou na hora. Você pode imaginar isso, igreja? Ficou só os ossos. E a Bíblia diz mais: e a mão dele não pôde mais voltar para si. Ele ficou com a mão estendida do mesmo jeito que ele disse: pega o homem de Deus, pega esse palhaço aí, pega esse aí que veio atrapalhar a minha missão, pega ele. A mão dele ficou lá. Eu não sei por que a Globo não faz esses filmes. Imagine, irmãos, como ficou a multidão vendo uma cena dessa. O rei, a autoridade máxima daquela cidade, com a mão seca, sem poder se mover e nem voltar para si. Quando Jeroboão percebeu que aquele homem era de Deus e o que estava acontecendo com ele era coisa de Deus, com a mão seca, ressequida, endurecida, ele diz: homem de Deus, clama por mim, por favor, e roga ao teu Deus que restitua a minha mão. Se fosse você, que eu acho bonito que o homem de Deus tem um coração bom.
O homem de Deus então clama ao Senhor: Senhor, por favor, devolva a mão dele. Se fosse eu, dizia: fica assim, filha da mãe. Mas o homem de Deus clamou a Deus, e a Bíblia diz que Deus restituiu a mão de Jeroboão, e a mão dele se tornou como dantes. Vem para o lugar. O rei então olha para aquele jovem: ei, homem de Deus, venha cá comigo. Eu vou te levar para minha casa e tu vai descansar. Eu vou te dar um belo apartamento. Eu vou te dar comida. Porque, rapaz, olha, você é de fato um homem de Deus. Aquele jovem, profeta, homem de Deus, olhou nos olhos do rei e disse assim: ó rei, ainda que você me desse metade da tua casa, ainda que você me desse esse presente que você me ofereceu, mesmo assim, eu não iria contigo para a tua casa. Porque o Senhor me disse: não coma, não beba e não volte pelo mesmo caminho. Eu penso que esse é o primeiro teste do homem de Deus. Irmãos, se eu lhe der um presente dentro da minha realidade hoje, esse presente não vai mudar a sua vida. Mas um presente que aquele rei poderia dar ao homem de Deus mudava a vida dele. Aquele jovem homem de Deus disse: ainda que o Senhor me desse metade da tua casa, eu não aceitaria, porque o meu Deus me deu uma ordem, uma palavra. Aquele homem então, jovem, monta no seu jumentinho, e a Bíblia diz que ele retorna por um outro caminho conforme a palavra do Senhor. E aí ele vem celebrando no seu jumento: glória a Deus, aleluia, missão cumprida. E de repente ele vê um carvalho no meio do caminho. Carvalho é uma árvore frondosa, pastor Daniel. É uma árvore milenar. A Bíblia diz, a história vai dizer, que quem planta um carvalho não desfruta da sombra dele. Morre sem desfrutar. Então quem planta um carvalho não planta para si, planta para os outros. A história diz que quando as caravanas vêm no deserto, caminhando, e de repente avista de longe um carvalho, aquela caravana para debaixo daquele carvalho, descansa debaixo daquele carvalho, refaz as suas energias debaixo da sombra daquele carvalho, e quando eles estão partindo, o líder da caravana se ajoelha, e ele faz uma oração a Deus, dizendo: Senhor, eu quero te agradecer pelo homem que o Senhor usou para plantar esse carvalho, que agora está abrigando a mim e os meus servos. Guarda a descendência deles. E aí ele se levanta e segue viagem. O jovem homem de Deus está debaixo do carvalho, baixou as armas, com a missão cumprida. E aí a Bíblia diz que nesse inteirinho, os filhos do profeta velho, presta atenção, igreja do avivamento, que estavam no episódio e viram tudo o que o homem de Deus que viera de Judá fizera, correram e contaram para o velho profeta, que era o seu pai. Contaram tudo o que o homem de Deus fizera ao rei. E quando o velho profeta ouviu a fala dos seus filhos, disse: filhos, preparem um jumento, porque eu vou de encontro ao homem de Deus. Você sabe por que caminho eles foram? Você sabe qual foi o caminho que ele voltou? E a Bíblia diz que os filhos disseram: sabemos. Então o velho profeta montou no jumento e saiu. E a Bíblia diz que ele encontrou o jovem profeta, homem de Deus, debaixo do carvalho. Quando o velho profeta chegou, que olhou o homem de Deus assentado, descansando debaixo do carvalho,
O velho profeta perguntou: é você, o homem de Deus que estiver em Betel, que fez a mão do rei secar e depois voltou para ele e destruiu o altar? É você? A Bíblia diz assim, que o jovem profeta bateu no peito assim: sou eu. Qual é o problema? Sou eu. Aí o velho profeta vai e diz assim: vá comigo lá em casa, vamos comer, vamos beber. A Bíblia diz que o jovem profeta diz assim: eu não posso voltar com você para Betel, porque tem uma ordem de Deus: não volte, não coma e não beba. Eu não posso, Deus falou comigo. Aí o velho profeta olha para o jovem homem de Deus e diz assim: ei, eu também sou profeta igual você. Eu estou no teu mesmo nível. A unção que está sobre a tua vida, jovem, está sobre a minha. E mais, eu sou um profeta antigo, experimentado. Preste atenção, irmãos. Eu sou profeta igual você. Ei, igreja, cuidado com os profetas velhos. O que é um profeta velho? Profeta velho não é somente aquele que está em idade avançada. Profeta velho é aquele que já se acostumou, ou seja, ele virou um religioso. Ele já faz a célula, já faz a equipe de 12, já vem para a igreja no automático. Eu vou porque é um culto hoje, é domingo. Eu já não vim no domingo passado, então eu vou nesse agora. O velho profeta é aquele que já baixou as armas. Você vai ver que esse velho profeta que estava em Betel, Betel estava com o rei, toda a cidade servindo outros deuses, pastor Alain. E o jovem profeta em casa. E os filhos desse velho profeta estavam lá, junto com o rei, partilhando da mesma esculhambação com o rei. Esse velho profeta diz: homem de Deus, volta comigo, que eu quero te dar uma honra lá em casa. Você vai para minha casa, eu vou te dar comida e bebida. Eu não posso, ó velho profeta. Rapaz, eu sou profeta igual você. E mais, um anjo do Senhor me apareceu e me disse: volta com ele. A Bíblia diz que o jovem homem de Deus voltou. Ei, você que é líder, cuidado, porque o que não vai faltar é vozes querendo te seduzir. E essas vozes que nos seduzem acontecem nos momentos que nós estamos sendo mais usados, mais úteis. Eu conheço pessoas, líderes infelizmente, que ficam sempre em busca das ovelhas dos outros, com uma palavra dizendo: olha, vem comigo, eu vou te usar, meu filho. Olha, rapaz, tu é uma bênção, tu não está sendo usado direito, tu tem um talento, tu tem uma unção, tu prega bem, vem comigo, vem me ajudar, eu te prometo que eu vou te ungir. Eu me lembro disso quando eu estava ministrando recentemente a um dos meus discípulos. Está morando num sítio, a alguns quilômetros de Manaus. E aí quando ele ouviu essa palavra, ele disse: pastor, agora eu vou lhe confessar, porque agora eu entendi o mistério. Eu sou seu 144, estou aqui. E já vieram aqui vários pastores, dizendo assim: olha, você é um homem de Deus,
Se ajoelha aí que eu vou ungir você pastor dessa geografia aqui. Você já pensou um negócio desse? E o bichinho, coitado, teve a sabedoria de dizer, mas não é assim, meu pastor nem sabe disso. Eu não posso receber unção se o meu pastor não está sabendo. Mas tem muita gente, irmãos, que embarca nesse negócio. Tem muita gente embarcando nesse negócio, pastor Daniel. Este homem de Deus, irmãos, que acabara de ser usado por Deus de uma forma poderosa como nenhum outro momento na história de Israel, alguém tinha sido usado como este jovem. Agora, seduzido pela voz de um profeta que diz assim, eu sou como tu. Não é não. Era dois reinos. Um reino que estava servindo a Deus corretamente e um outro reino que não estava servindo a Deus corretamente. O jovem profeta não soube fazer a leitura. E ele acreditou que o velho profeta estava no mesmo nível que ele. E ele foi na onda. Ei, igreja, você precisa saber com quem você está. Você precisa saber de que lado você está. Porque na vida sempre vai ter dois caminhos. Na vida sempre terá duas direções. Na vida sempre terá dois lados, um lado direito e um lado esquerdo. Na vida sempre terá o lado para cima e o lado para baixo. Você precisa saber de que lado você está, com quem você está e para quem você está trabalhando. Se você não tiver consciência disso, fica fácil ser seduzido por vozes estranhas. Aquele jovem profeta então ouve a voz do velho profeta e vai para a casa dele de volta. O velho profeta faz um banquete, coloca na mesa. A Bíblia diz que eles comem e bebem. Quando eles estão terminados de comer, limpando a boca com guardanapo, ainda sentados, a Bíblia diz assim, e veio a palavra do Senhor ao velho profeta e ele profetizou. Imagina a cena. O velho profeta se levanta e diz assim, assim diz ao Senhor, jovem homem de Deus, porque você foi rebelde à palavra do Senhor, o teu cadáver não será enterrado lá em Judá, junto com os teus pais. Diga misericórdia. O jovem profeta ouviu a profecia, sabia que era de Deus, mas ele silenciou. E a Bíblia diz que o velho profeta então preparou o jumentinho dele e disse, monta e vai de volta para tua casa. Lá vai ele de volta. No meio do caminho a Bíblia diz que um leão se levanta contra esse homem de Deus e mata, irmãos. Matou o homem de Deus. Matou o homem da missão. O homem que acabara de ser usado por Deus, agora está morto no meio do caminho por uma fera chamada leão. Você sabe que o leão não mata nada e nem ninguém se ele não tiver com fome para comer. Leão não mata uma presa se ele não tiver com fome. Mas a Bíblia diz aqui nesse episódio que ele matou esse homem de Deus e ficou do lado do cadáver. Você pode imaginar um negócio desse? Deixa eu lhe dizer aqui. Quando você é rebelde à voz do Senhor, o inimigo vai assentar do seu lado.
Porque o leão aqui representa o falso leão. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando alguém. Que alguém é esse? O rebelde, o desobediente, o desatento, aquele que está ouvindo vozes que não é a voz inicial de Deus. Diga misericórdia. Os homens da cidade passaram pelo caminho, viram o homem de Deus morto, e a Bíblia diz que estava do lado dele, do cadáver, o leão e o jumento. E o leão matou o homem de Deus, mas não matou o jumento. Estavam lá os três, o cadáver, o leão e bem do lado o jumento. Você sabe o que significa? Jumento, mula, fala de leseira. Líder que quer servir a Deus com leseira. A leseira sempre está do lado de um homem ou de uma mulher que não está ouvindo a voz de Deus. Que usa a dureza do coração, a incredulidade para não servir ao Senhor. Um líder de coração duro, rebelde, que se desvia da ordem, da palavra de Deus, vai ter sempre com ele do seu lado o leão, o inimigo, e a leseira, a burrice. E é tudo que o inimigo quer. A Bíblia diz que aqueles homens voltaram para a cidade e contaram ao velho profeta. Quando o velho profeta ouviu a história, ele disse: ah, irmão meu, morreu o meu irmão, o homem de Deus, o profeta, que foi rebelde à palavra do Senhor. E a Bíblia diz que ele pega e volta, vai lá, espanta o leão, pega o homem de Deus, coloca no seu jumento, traz de volta para Betel, para se cumprir a palavra de Deus, que ele não seria enterrado em Judá. E a Bíblia diz que aquele velho profeta pega o homem de Deus e enterra no seu próprio sepulcro. Ainda diz assim aos seus filhos: quando eu morrer, vocês vão me enterrar junto com ele, com esse homem de Deus. E a Bíblia finaliza dizendo que mesmo assim, Jeroboão, mesmo vendo todas essas coisas, ele não se converteu. Ele continuou fazendo atrocidades em Betel. E a Bíblia diz que por causa das atrocidades de Jeroboão, toda a sua descendência foi exterminada da terra. Diga misericórdia. Nessa noite, diante deste fato, Deus está nos advertindo que não basta ser só homem de Deus, mulher de Deus, tem que obedecer à voz de Deus. Querido, por mais novo que você seja na igreja, e mais antigo que você seja na igreja, por mais novo de idade, ou mais antigo de idade que você seja, você tem uma missão, um chamado, e uma voz divina na sua direção, de dia e de noite. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Essa é a ordem. Se você nessa noite entrou aqui confuso, dizendo: Senhor, fala comigo, Deus está te dizendo nessa noite: fica firme, porque no lugar que eu te plantei, é nesse lugar que eu vou te usar. É neste lugar que eu vou fazer você florescer. É neste lugar que o teu ministério será conhecido por todas as nações da terra. Quantos recebem? Dê um forte aplauso ao Senhor.
Nós somos jovens, empolgados. E a gente se empolga por pouca coisa. Basta Deus nos usar e a gente já se empolga, já se orgulha. Já nasce uma vaidade. Cuidado. Cuidado, porque quanto mais usado por Deus, mais tentado você será. Não despreze o lugar que você está. Não despreze o lado que você está. Valorize. Eu ouvi hoje um áudio que o meu sogro mandou de uma discípula, agradecendo a eles por tudo que eles fizeram na vida dele, quando ela não acreditava. Eu achei lindo. Essa moça está aqui? Está aqui, sogro? Cadê? Deixa eu ver. Fique de pé aí, querida. É você? Vamos dar um aplauso ao Senhor. Fica em pé aí. Que Deus guarde o seu coração. Isso é um sinal de um coração de uma mulher de Deus. Se você ficar firme com esse coração inicial que Deus já te deu, você verá o que Deus vai fazer na sua vida, na sua família, e através de você, muitas pessoas conhecerão o Deus de Israel. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Somos empolgados. Mas numa missão a gente não pode se distrair. A missão não termina quando eu estou de volta no meio do caminho. O jovem profeta foi bem na missão, veio na metade do caminho bem, mas no meio do caminho de volta, ele pensou que já tinha terminado, pastor Sebastião. Sabe quando é que a nossa missão termina, irmãos? No dia que a gente vê o soar da trombeta. Enquanto a trombeta não soar e a gente não subir, não acabou a missão. Temos que vigiar. Temos que estar com os ouvidos atentos. Temos que reconhecer de que lado nós estamos. Porque senão a gente pode dar ouvidos a vozes. E você vai ver que a voz que aquele jovem homem de Deus ouviu não foi a voz do diabo. Foi de um outro homem de Deus que estava fora do propósito. Na religião. Tem gente que chega na igreja novo, desatado, querendo a célula, e gente antigo na igreja. Esse aí é imaturo. Isso aí não vai conseguir porque ele não tem preparação. Eu já estou aqui há muito tempo na igreja. Eu não tenho célula, como é que ele é novinho vai ter? Então, um jovem pode ser atrapalhado por um velho religioso que já baixou as armas como se a missão já tivesse terminado. Cuidado, irmãos. Cuidado, filho. Cuidado, filha. Não se deixe ser seduzido por vozes, ainda que dentro da igreja. Ouça o seu pastor. Ouça o seu líder. Sirva a Deus. E você vai ver o quanto você será útil e usado por Deus. Tudo que o inimigo teme é quando você não é rebelde à voz do seu Deus. Tudo que Deus quer é que você se mantenha em indo na missão, em retornando na missão, atento àquilo que o Senhor nos falou, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, permanecendo firme.
apesar das adversidades, firme. Descansando debaixo do carvalho, firme. Firmados. Tem uma palavra. Tem uma missão. E eu quero finalizar nessa noite. Pastor, e por que que esse jovem morreu? Por que que o homem de Deus morreu? É simples, irmãos. Se aquele jovem homem de Deus, na hora que ele está na mesa, já desviando do propósito, que veio a palavra do Senhor para ele, se ali na mesa ele se ajoelha e diz: Senhor, eu errei, eu me arrependo, puxa vida, eu fui rebelde ao Senhor, tem misericórdia de mim, eu tenho certeza que aquele homem de Deus teria uma outra oportunidade. Você vai aprender que arrependimento muda sentenças. Nós precisamos conhecer a rota do arrependimento. Esse jovem homem de Deus desconsiderou a voz de Deus. Ele achava que, porque ele tinha sido usado por Deus, ele não poderia morrer. Deus está nos dizendo nessa noite: não existe nenhum que não seja rebelde. Mas ainda que tenha rebeldia, tem uma palavra chamada arrependimento. Arrependimento, irmãos, muda a sentença e nos traz de volta para o propósito certo. Se você não entendeu muita coisa nessa noite, Deus quer te chamar ao arrependimento. Saia das rotas perigosas. Deixe as vaidades e o orgulho e se volte para o seu Deus. A Bíblia diz que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza. Quem sabe você tem andado por rotas, ouvido vozes. Deus te chama nessa noite. É noite de arrependimento. É noite de romper com a rebeldia. É noite de ser devolvido para o centro da vontade de Deus, dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos entenderam essa palavra? Quantos aqui ouviram a voz de Deus? Vai ficando de pé. Vou chamar o ministério de louvor. Escute, esse jovem homem de Deus no primeiro vacilo ele perde a vida. Na primeira rebeldia ele perde a vida. Eu lhe pergunto nessa noite: quantas rebeldias você já fez e está vivo? Quantas vezes você deixou de obedecer a voz de Deus e permanece vivo? Sabe por quê? Porque tem sangue de Jesus sobre a sua vida. Tem misericórdia de Deus te alcançando. Mas até quando você vai ser rebelde à voz do Senhor? Até quando? Até quando você vai andar com o leão do teu lado? Até quando você vai andar de parceria com o jumento? Até quando? Deus te chama hoje, porque você sabe que aquele que começou a boa obra na tua vida, ele há de concluir. Mas você não pode ser rebelde. Feche os seus olhos. Quero que você fale com o Senhor nessa noite. Você tem uma missão.
Você tem uma palavra de Deus. Qual é a tua missão? Qual é a palavra de Deus? Quem sabe você já esqueceu da palavra de Deus, mas Deus não esqueceu não. Converse com Ele nessa noite. Converse com Ele nessa noite. Ele te trouxe aqui para te dizer: não coma pão com o inimigo, não beba água com o inimigo, não volte pelo caminho por onde você andava com os inimigos. Não volte, meu filho. Não se assente na roda dos escarnecedores. Não pactue com o pecado. Não, diga não para o pecado. Diga não. Diga não para o rei falso. Diga não para a rebeldia. E diga sim para Deus. Quando você diz não para o pecado, não para a rebeldia, Deus te aceita. Deus te unge. Deus te guarda. Deus te capacita. E Deus te leva para o ministério que Ele tem preparado para você. Meu Deus, nessa noite de ajuste, de confronto, de disciplina, nessa noite que os teus filhos se apresentam a Ti, é a Tua igreja, Jesus, é o Teu povo que recebeu a Tua palavra: ide, 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 ide. Esse povo que se apresenta a Ti nessa noite, meu Deus, que nessa noite a Tua misericórdia, a Tua graça, que a Tua palavra, que é luz ao entendimento, venha iluminar entendimentos aqui nessa noite, para que ele, homem de Deus, ela, homem de Deus, filho, filha, pai, mãe, se lembrem que o Senhor deu a ele, a ela, uma palavra. Que essa palavra que o Senhor deu a ele, a ela, a Tua igreja, possa estar audível, ecoando todos os dias na nossa mente e no nosso coração. Meu Deus, tem misericórdia de nós, porque se um homem de Deus morre, se o leão mata o homem de Deus, que é rebelde à Tua palavra, o que não poderá acontecer conosco? Que nessa noite o nosso coração se volte a Ti. Nós não queremos estar divididos, sem cobertura, sem proteção. Nós não queremos compactuar com a religião, com o velho. Nós não queremos, meu Deus, estar assentado na mesa com aqueles que não têm temor, que não nos ensinam, que não nos edificam. Nós não queremos estar sentados com aqueles que nos tiram do propósito, nos enganando em nome de anjos, em nome de presentes, em nome de propostas. Senhor, guarda nossa mente, guarda o nosso coração. Eu estou diante de líderes que têm um chamado, que têm uma missão divina, uma missão linda. Meu Deus, desse rebanho o Senhor vai levantar apóstolos, o Senhor vai levantar profetas. Dessa igreja o Senhor vai levantar evangelistas, o Senhor vai levantar pastores, o Senhor vai levantar mestres para ensinar a doutrina santa do Senhor. Você vai levantar líderes ousados, homens e mulheres com a Tua palavra, para destronar altares
malabares de Satanás. Comece a dizer: Senhor, eis-me aqui, estou na tua presença. Continue orando. Venho a ti Deus está nesse lugar. confessar pra minha alma descansar. Sem tuas mãos perdido estou. Guia-me por teu amor. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Where sins was deep, your grace is more, your grace is found, is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness, I trust in me. Levante as suas mãos. Lord, I need you. Enquanto você adora, I need you. Deus vai arrumando os seus caminhos, Lord, I need repreendendo o falso leão, my own defense. abrindo o seu entendimento, lhe dando sabedoria para você servir ao Senhor. Oh, Rahavashuri andarabala, Coração surgir, Ore halabashuri andaramanas, que minha vida cante a ti. Ore hadashuri andarabababa, E se eu não conseguir mais suportar, Oh, Ramanabashuri andarababas, teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso. Oh, Rabarabashuri andarababa. Mais e Quantos aqui precisam do Senhor? Quantos aqui não vão se desviar do caminho? Levante as suas mãos o mais alto que você puder. fiel, de ti eu preciso. Deus hoje está te dando livramento. Deus hoje está repreendendo o falso leão da sua vida e do seu caminho. O falso leão não chegará na sua vida, não tocará no seu ministério. O falso leão não vai destruir a sua casa e a sua família, porque o leão da tribo de Judá é ele que peleja, é ele que vai na tua frente, é ele que vai endireitando os caminhos tortuosos. Ora, Rabachou. Você vai descansar debaixo do carvalho. O carvalho representa Jesus. Quando se descansa em Jesus, nós não seremos seduzidos pela religião. Quando se descansa com Jesus, nós não seremos tragados pelo falso leão. Nessa noite, o leão da tribo de Judá se levanta na tua direção e te diz: não temas, não temas, não temas, porque eu sou contigo. Não temas e nem te assuste, porque eu, o Senhor teu Deus, eu sou contigo. Por onde quer que andares, eu endireitarei os teus caminhos tortuosos, eu aplanarei os teus caminhos.
e tu andarás por uma rocha firme. Se o teu inimigo vir contra ti por um caminho, por causa da presença do leão da tribo de Judá na tua vida, ele fugirá da tua presença por 7 caminhos, porque o Senhor está contigo. Não temas, não temas.